Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Pódio, mais um vídeo do nosso evento Caminho pro Pódio, em onde a gente vai mostrar para vocês como é que é o caminho até você conseguir se preparar para a UBI e ganhar uma medalha na UBI. Hoje a gente vai fazer uma entrevista com a Estela, que já participou muitas vezes de Olimpíadas, chegou até a vir para a Unicamp por causa de Olimpíadas, já foi para várias internacionais. Então hoje a gente vai falar sobre o caminho dela, como é que ela fez para se dar muito bem aí em Olimpíadas. Então, bem-vinda, Estela. Oi, obrigada pelo convite. Então, hoje eu estou aqui para contar um pouco, responder as perguntas, e é isso. Então, a primeira pergunta é que quando você estava no ensino médio, você estudava num colégio que não tinha nada de Olimpíada de Informática, né? Como é que tu fez para começar a estudar sem estar num colégio que tem Olimpíada de Informática? Então, o meu colégio, ele não tinha aula de informática, mas ele tinha aula de física e matemática, então eu já sabia como era o mundo de Olimpíadas. E eu comecei a aprender informática bem na pandemia. Então, eu estava em casa sem fazer muita coisa, daí tinha muito material online na internet, estava tendo muitas aulas online. Então eu comecei a aprender a programar em um projeto voluntário que era só para as meninas, o Sem Parar. E eu comecei aprendendo e só foi evoluindo depois disso. Legal, quem foi que estava te dando aula naquele começo? Foi a Sofia. Ela tá fazendo ciência da computação na U. Tava fazendo, acho que ela se formou ciência da computação na USP. Eu sei que tinha outra professora, a Carol, mas eu acabei ficando com a Sofia e ela é Entendi. muito boa. Ah, legal. E por que que você começou a ir para programação? Você tinha, no teu colégio tinha matemática, física, por que você resolveu ir para um que não tinha no seu colégio, que era programação? Ah, acho que foi bem do fato que era o que eu tava tendo aula na pandemia. Então, assim, só do fato de eu estar tendo aula com aulas gravadas e ter muito conteúdo e sites disponíveis para eu treinar, me dava um ar que estava menos sozinha, porque se eu fosse estudar matemática assim sozinha, tal, eu ficava meio assim, como é que eu confiro minhas respostas? O legal da informática é que você faz um problema e você já tem assim, se você acertou ou não, não tem aquele meio termo de talvez sim, talvez não. É, isso é bem legal mesmo, saber se você acertou o problema. Ah, então faz sentido. Então, primeiro, você descobriu a OBI, então, com as pessoas te chamando para estudar para a OBI. Sim, isso é um negócio bem importante, de você ter pessoas que estão estudando junto com você, porque senão pode ser um pouco solitário, assim, então é legal quando você tem uma galera. Faz sentido, faz sentido. E então a próxima pergunta, você começou a estudar quando? No meio na pandemia, então, em 2020? Acho que 2020 eu comecei com um curso básico iniciante, daí eu fiz um mini curso assim, intensivo, só que daí eu parei em outro semestre, daí eu voltei depois. Mas eu me lembro que eu acho que eu tava no final do oitavo ano, acho que no final do oitavo ano, então 2020. Entendi. Então, no final do oitavo ano você começou e a sua E primeira OBI foi em 2021? eita, não me lembro muito bem qual que foi a cronologia. Mas assim, eu me lembro que tinha tido uma menção, mas eu fiz minha primeira UBI o nível um que eu ganhei Não medalha, lembro foi disso. medalha de prata. Ah, eu lembro. Você acabou que não fez o nível júnior. Tipo, no nono ano você fez o nível um, acabou Aham, pulando o nível júnior e aí foi prata no é, nono ano no nível um. sim. Legal, legal. E aí, como é que foi, tipo, quando você fez a OB, você já imaginava que ia ganhar a medalha? Tipo, já estava se preparando há um bom tempo ou você começou a se preparar pouco tempo antes? Você começou a se preparar no final do oitavo ano, né? Sim. Mas você já estava indo com uma expectativa? Sinceramente, quando eu fui fazer prova, eu só queria fazer a prova, nem tava pensando muito se ia ganhar medalha ou não. Mas eu tava confiante, assim, no que eu sabia, sabe? Eu sabia que eu sabia meio que o básico ali, eu esperava que fosse o suficiente, assim, o básico intermediário para ganhar uma medalha. Então, no final, fiquei muito feliz. Entendi, entendi. Então, você já começou a estudar com um grupo de estudos, né? Com outras pessoas junto de você. Sim. E o que é que você acha que tem de tão diferente de estudar com outras pessoas, com esse grupo de estudos, do que estudar sozinha? Imagino que você viu um pouco, talvez estudar sozinha matemática e física ali na pandemia ou estudar com outras pessoas para programação. Então, você estudar com outras pessoas, o fato de ter aulas, assim, ter um grupo, que você sempre está avançando. Então, se você parar, você não pode parar, porque senão você fica para trás. Então, você sempre tem que estar dando um jeito de acompanhar isso, meio que te puxa você e te força a realmente estudar e não
E às vezes não ceder é o tipo, não, hoje eu não quero fazer nada. Então realmente cria uma constância e uma rotina. Então isso é muito legal. Faz sentido? Faz sentido? E você sentia que era principalmente as pessoas ao seu redor, então as outras pessoas que estavam na aula, ou mais o quem estava te dando aula? Eu acho que foram os dois. Que ao mesmo tempo, por exemplo, depois das aulas, algumas meninas iam tirar dúvidas de exercícios, daí eu via no grupo, daí eu ficava, opa, eu tenho que fazer esse exercício. Mas também a professora, acho que varia muito com a professora, porque a Sofia ela estava dando aula, então eu realmente sentia assim, nossa, tipo, ela gosta muito da informática, então isso parece muito legal para mim. Ela dava dicas de exercício, desafiozinhos, tipo, qual é esse primeiro passo? Talvez a gente faz isso, mas depois vai precisar de algo a mais. Daí vocês pensem aí. Então esse desafiozinho instiga você a ir tentar atrás e a realmente tentar e qual coisa tirar dúvida. Então isso era bem legal. Entendi, faz sentido. Legal, legal. Ahn, e logo depois desse ouro, essa prata no nível um, você foi chamada já para seletiva no outro ano, né? Se não me engano, foi em maio de 2022. Então, a primeira seletiva que você participou. E aí, você, como é que foi esse primeiro baque, assim, né? Porque você estava fazendo uma coisa nível um e aí ainda no nível um você já foi chamado para seletiva por causa da Ego aí. Como é que foi esse primeiro baque, tanto de uma coisa muito mais difícil e também de naquela primeira vez você não conseguiu ir pra Ego aí? Então, isso foi muito doido, porque na verdade eu fui chamada para seletiva por causa do TFC, que na época era o torneio feminino de computação, que eu ganhei medalha, e daí eu fui chamada para seletiva para igual a europeia feminina de informática. E realmente, lá na seletiva, eu caí de paraquedas. Eu não sabia o que estava acontecendo, eu não sabia como era o estilo de prova, porque é bem diferente da OBI mesmo, da Olimpíada. Então, realmente, a minha experiência naquela seletiva voo, estou só ganhando experiência, eu não estava esperando nada muito. E realmente foi um baque, era muito mais difícil. Eu me lembro que teve um dia que acho que eu tirei 5 pontos, eu fiquei tipo, bem, caramba, preciso estudar. E eu não fiquei desestimulada, em vez de ficar, Legal. tipo, triste, eu fiquei, cara, eu vou estudar ano que vem pra conseguir fazer mais pontos. Então isso foi bem legal. Eu saí bem motivada, inclusive, da Entendi. seletiva. Qual foi, e foi nesse período que você diria que você mais estudou para informática? Quando é que foi que você acha que teve assim um período que você ficou mais focado em informática? O período que eu mais fiquei focada em informática foi quando eu comecei a ter aulas com você na UETO. Então, que eu me lembro que eu tinha muita dificuldade com DP, que é programação dinâmica. Daí eu me lembro que você explicou como fazer de forma interativa, e daí foi assim, uau pra mim. E daí eu comecei a estudar mais com as aulas, que eram todo domingo, né? Eram todo domingo. Era sábado, domingo, algum dia assim. Então, foi a partir desse momento que eu estudei mais pra informática, quando eu tive aulas no EDO, no canal do Discord. Aham. Era bem legal. Era bem legal. Então eu lembro que naquela seletiva, acho que você conhecia alguém que tava vendo minhas aulas, aí eu lembro que na seletiva você falou comigo pra começar a ver também, né? Então, foi muito doido, na verdade. Eu tava na pandemia, tinha umas aulas de física também, que o professor tava dando. Daí tinha um menino da minha escola, que ele, sei lá, ele me conhecia de algum lugar, ele mandou mensagem, ele falou, não, não, eu tenho um amigo também que tá fazendo informática, eu acho que ele também tava nas suas aulas, assim. Ele só comentou que tava tendo aula com medalhista de ouro da UBI, deu, opa, deixa eu ver o que tá acontecendo aí, que eu talvez depois também queria entrar. Daí ele falou o seu nome, daí teve a seletiva e eu comentei, né? Que eu falei, tem um menino de Brasília que tava tendo suas aulas. Eu lembro dele. Depois eu entrei nas aulas da UED, foi bem legal. Aí eu lembro que nas aulas tinha bastante isso também, né? De você tinha que acompanhar a aula pra, tipo, acompanhar o ritmo da aula, já que tinha eu e outras pessoas ao redor também te puxando, né? Pra continuar estudando. Sim, Que ótimo. E aí na próxima seletiva, no ano seguinte, você já conseguiu ir pra Egoí. sim. Então, você conseguiu pela primeira vez viajar por causa de Olimpíada, eu imagino. Isso foi muito legal. Foi na Suécia, foi em Lund, a gente ficou perto de uma universidade. E assim, viajar para um outro país é uma experiência totalmente assim, surreal, as outras pessoas do outro país. E apesar de ser competição, lá tinha passeios, então foi tudo bem legal.
Lembro que a Indy chegou a comentar que vocês ficaram num hotel que era tipo all inclusive, que podiam fazer tudo. Foi nessa vez? Não, essa foi que eu não fui, foi Ah, na que azar. Turquia. Eu fiquei depois. Na verdade, quando eu fiquei sabendo que eu não iria pra Turquia na outra igual, eu fiquei tipo, ah, beleza, nem me sentia muito preparada. Mas depois que eu fiquei sabendo que ficaram no hotel all inclusive, eu fiquei tipo, não, eu deveria ter tentado mais. Mas Aham. tudo bem. Sim, entendi. E, nossa, eu lembrei que quando eu fui pela primeira vez pra IOI, eu sempre pensava que seria uma coisa tipo, ah, é só competição, eu nem ligo pra viagem, assim, eu quero só ir na competição e ganhar uma medalha. E aí eu cheguei lá e eu vi que, tipo, tem 2 dias de competição e, tipo, 5 dias de passeio, conversar com as pessoas de outros países e coisas assim, acho que é meio que o principal da Olimpíada, né? Sim, então eu já fui pra igual com outro pensamento contrário. Foi tipo, nossa, eu vou estar na competição, mas eu quero aproveitar ao máximo, eu já tô no meu prêmio, assim, tudo que vier aqui é lucro. Mas eu tava focado na competição, mas eu também tava, pô, eu tô no exterior aqui, eu vou tentar aproveitar ao máximo. E eu tenho um negócio que eu fico bem tranquila pra prova, assim. Eu, tipo, na hora eu consigo focar bem Hum. e, sabe, não sei, eu não fico muito ansiosa, assim. Eu tento, tipo, sei lá, consigo direcionar bem o foco de não ficar preocupando muito antes ou depois. Tem alguma coisa específica que você faz pra não ficar ansiosa? Ou é natural? Não, eu só penso assim, ah, eu vou fazer, se não der certo. Antes eu pensava, tem outro ano, mas no último ano eu pensei, ah, eu já fui uma vez, então tudo bem, qualquer coisa eu vou fazer meu melhor e qualquer coisa, ah, não é o fim do mundo. Uhum. Acho que isso é um grande benefício de você gostar do que tá fazendo, né? É, pois é. Não é tipo um Enem que, tipo, nossa, eu tenho que fazer isso aqui, porque se eu for mal eu não vou conseguir entrar na faculdade, coisas assim. Na Olimpíada, quando você chega num certo nível, fica bem diferente, né? É, sim, exatamente. Não, realmente, eu faço os problemas de informática, eu me divirto fazendo. Eu gosto do processo de pensar, assim, do desafio. Então, pra mim é sempre muita diversão e eu tento não me cobrar muito, mas daí torna tudo mais fácil. Se você tá fazendo o que você gosta, daí, mesmo que você não ganha, você não sente que foi desperdiçado. Você só, tipo, ah, beleza, legal. Não consegui agora, daí você sai mais determinado da prova, tentar entender o que você não conseguiu fazer. Daí isso é legal. Legal, legal. E dessas viagens da Ego aí, teve alguma coisa específica que você lembra? Alguma, tipo, aventura assim que você saiu andando pela cidade, uma coisa assim? Então, essa aventura que você tá falando, eu não acabei não saindo com as meninas, mas eu fiquei no hotel. Mas essa da Suécia foi bem legal que o último dia eles fizeram, quando já acabou a competição, eles fizeram um jantar formal, que eles traziam tipo os pratos todo mundo ao mesmo tempo, os garçons e davam e uma refeição completa com entrada, prato principal, sobremesa e era, acho que num lugar lá de Lund que eles faziam eventos oficiais, assim, de governo, era bem chique. E daí embaixo tinha meio que uma boate, uma meio que festa, assim, eles fizeram uma super festa, foi bem legal. E não foi uma festa parada, não, tinha um monte de luzes, DJ, tava um monte de drink, assim, foi bem legal. Eu lembro que quando foi na Hungria a gente tinha, tipo, comida o dia todo no hotel, assim, era um hotel muito chique e sempre é alguma coisa assim. É muito legal essa outra parte da Olimpíada. Então, legal. Você falou que começou estudando no Sem Parar, começou no Sem Parar e depois no terceiro ano você entrou no Sem Parar, né? Daí no terceiro ano, o ano passado eu voltei como voluntária, a equipe estava procurando voluntárias. E assim, eu tenho um carinho muito grande pelo Sem Parar, porque realmente eu aprendi tipo, do zero, assim, até um nível, né? Depois eu fui pra UETO, mas eu tenho muito carinho, daí deu aquela vontade de, sabe, voltar pra retribuir, ainda mais que estavam precisando de voluntários, então foi bem legal. Você fez o quê? Você estava dando aula? Eu tava dando aula, assim, pro nível iniciante. Daí eu gravava as aulas no YouTube, daí eu colocava no YouTube, e daí tava lá, com lista de exercícios e tal. Legal, legal. Então, por último, agora, nessa última etapa, você entrou agora na Unicamp por causa das vagas olímpicas, né? Sim. Você sempre sabia que tinha essas vagas olímpicas? Você sempre pensava, tipo, eu faço a Olimpíada aqui, a partir de um ponto, você lembrou, a partir de agora, se eu quiser entrar na Unicamp, eu já tenho como. Ah, todas as vezes que a gente vinha fazer seletiva aqui, até às vezes summer, sempre falavam das vagas olímpicas. E meu irmão também, ele é mais velho, ele fazia outras Olimpíadas,
tipo física, então eu também sabia por ele e pelos amigos dele. Mas o fato da informática também ter a EGOI, né? E ser uma medalha forte, isso ajudou muito. Então é bem legal poder entrar na Unicamp sem ter que fazer vestibular. Apesar que o Enem, a nota de corte serve para desempate, mas enfim. Mas às vezes empata, né? Mas aí tem isso aí, você consegue entrar sem fazer vestibular. Sim. Então, legal, legal. Sempre nas Semanas Olímpicas tem as palestras falando sobre vagas olímpicas e tal. E também, na primeira vez que você veio para a Semana Olímpica foi só a seletiva, né? Mas nas outras vezes para a Semana Olímpica. Acabou que acho que nós dois a gente nunca veio numa Semana Olímpica sem ser para seletiva. Né? A gente nunca Sei que é bem diferente. Eu não tenho ideia do que é uma Semana Olímpica do OBI sem ter que fazer prova. É tipo só a fusarca, sem preocupação, assim, o que é uma semana, assim. Mas é legal. Uhum. Mas tem a Summer pra isso. Tem a Summer, é verdade. Então tem muitas outras viagens, além de só ir para Olimpíadas Internacionais e a Semana Olímpica. Também tem a própria Ibero-Americana, a Olimpíada Ibero-Americana agora está sendo feita. Toda a equipe se reúne em Campinas para fazer a Olimpíada. Aí também tem a Summer School e CPC, que é tipo um outro treinamento para meio que a OBI da faculdade, em que quem vai muito bem na OBI também é chamado para essa semana. Então tem várias outras viagens, né? Tipo, é bem legal esse negócio. Eu lembro que eu quase nunca viajava, assim, quando eu comecei a fazer a Olimpíada, eu comecei a viajar, ser a pessoa que mais viajava da minha família. Não, isso foi engraçado. Por causa da EGOI, eu acabei viajando. Por exemplo, ano retrasado foi pra Suécia, ano passado foi pra Holanda. Então era engraçado que sempre assim eu conseguia. Tipo, eu tinha viagem no ano, sabe? Então foi bem legal. A viagem pra fora do país. A viagem pra fora do país, bem isso. Uhum. Então, por último aí, para quem tá começando agora, qual dica que você dá para começar a estudar para OBI? Então, a dica já começa pelo C++, não vai pro Python, porque depois para trocar o caminho é mais complicado, tem muito mais conteúdo para C++. Tente pesquisar, tem muitos materiais gratuitos na internet. Agora vai ter o curso do Lobo aí, já fazendo propaganda. Mas também tem vídeos no YouTube. Também aprenda a falar inglês, porque inglês vai ajudar bastante. E tente ir atrás de outras pessoas. Se não tem ninguém da sua escola, tenta ir atrás, assim, numa competição, a galera de Olimpíadas você já participa e vê se alguém já está interessado em informática e vai realmente atrás, não tenha medo de perguntar e realmente falar com as pessoas, porque no final das contas isso que importa. Isso aí, muito obrigado pela entrevista, Estela. E para todo mundo que está vendo o vídeo, não se esqueça de que esse aqui foi mais um vídeo do nosso evento, o Caminho para o Pódio. Não esqueçam de entrar no nosso grupo do WhatsApp para vocês ficarem por dentro do nosso evento, Caminho para o Pódio. E também nos próximos dias a gente vai estar lançando aqui no YouTube vídeos falando sobre o que é o OBI, o que é um problema da OBI, o que são algoritmos. E por último, qual que vai ser a novidade que a gente tem para vocês, para que vocês consigam se preparar aí para a OBI, se preparar para serem medalhistas da OBI ainda esse ano. Então se inscreva no nosso canal e entre no nosso grupo do WhatsApp. Vejo vocês no próximo vídeo, galera. Tchau! Tchau!